Daniela Lima no TMC. Vamos ver aqui, TMC News. Bora. De volta com a nossa Dani Lima, bem na hora que acabou aqui a pilha do meu retorno. Mas tudo bem, a gente vai sem retorno então. Dani Lima, olha ela rindo aí. Você não tá ouvindo, mas tá vendo a Dani... Não é com ela, né? Ela fica rindo aqui. Daniela Lima, nossa querida, eu falo enquanto eu coloco a pilha, a escuta nova aqui. E essa apuração aqui em São Paulo dessa ONG, que, entre outras coisas, está cuidando daquela obra de arte, o Dark Horse, hein? Andou alguma coisa essa investigação? Obra de arte. Felipe, o Supremo Tribunal Federal está ampliando o cerco. Vamos explicar para quem está em casa? Porque, assim, é complexo mesmo, né? Parece que o pessoal que está por trás dessa história aí da Dark Horse tá que nem o Chacrinha, né? Veio para confundir, não para explicar. Então, vamos lá. Então, você tem a produtora Go Up Entertainment, que é a produtora responsável por fazer esse filme, essa produção milionária cinematográfica que só do Daniel Vorcaro queria 140 milhões de reais. Beleza? Beleza. De quem é essa produtora? De uma moça chamada Carina Ferreira da Gama. Beleza? Beleza. Onde funciona essa produtora no Brasil? Na Brasilândia. No mesmo endereço dessa produtora funciona uma segunda entidade. Sim. Que entidade é essa? Uma ONG. Sim, uma organização não governamental. Essas que a extrema-direita xingou anos. Funciona uma delas lá. Chama Instituto Conhecer Brasil. Então, o Instituto Conhecer Brasil e a Go Up Entertainment, produtora do filme de Bolsonaro, funcionam no mesmo lugar. Não é a única mera coincidência. E quem usou essa expressão foi o deputado Mário Frias, não foi a Daniela Lima. A dona da ONG Instituto Conhecer Brasil é a mesma dona da produtora Go Up Entertainment, a Carina Ferreira da Gama. Ok, como que essas duas histórias se cruzam para além do endereço e da estrutura societária? Aqui, na produtora, você tem um aporte milionário de Daniel Vorcaro, banqueiro enrolado e preso hoje por conta do escândalo do Banco Master. E na ONG, você tem uma série de remessas de emendas de parlamentares do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, para projetos. Entre esses deputados está o deputado Mário Frias, que vem a ser um dos produtores, digamos assim, do filme Dark Horse. Porque ele não só pediu dinheiro para Daniel Vorcaro, cobrou a retomada dos repasses para o sócio de Daniel Vorcaro, como eu já tinha revelado, como também funcionava como uma espécie de ponte entre o Vorcaro e o Bolsonaro, chegando a convidar o banqueiro a fazer uma espécie de sessão de cinema especial para acompanhar como estava acontecendo o filme. Então, Mário Frias atuava na Go Up Entertainment e, aliás, a dona da Go Up e da ONG trabalhou, fez campanha para ele e mandava dinheiro para a ONG que funciona no mesmo lugar dela. Quanto dinheiro, Daniela? R$1 milhão. Essa coincidência, e aí a expressão que os advogados dele usam foi parar no Supremo Tribunal Federal. Mário Frias disse, abrindo aqui para vocês, a apuração está na coluna na home do UOL, Mário Frias diz que qualquer alegação de suposto desvio ou irregularidade é prematura e infundada. Disse ainda, né, que o fato das duas empresas, tanto a ONG quanto a produtora, funcionarem no mesmo lugar, não se trata de nada além de uma meríssima coincidência. O Pix é a Alessandra Fontes, tá certo. E pediu o arquivamento sumário da investigação sobre o R$1 milhão em emendas que ele mandou para esta ONG, que funciona no mesmo lugar da produtora para a qual ele estava caçando dinheiro com o Daniel Vorcaro. O Supremo Tribunal Federal, esse caso está nas mãos do ministro Flávio Dino, não arquivou sumariamente e mandou os órgãos que têm obrigação legal de fiscalizar a aplicação das emendas, prestarem informações complementares sobre o que foi feito desse dinheiro para essa ONG. Segundo o Mário Frias, a ONG, que funciona no mesmo lugar da produtora do filme, ou seja, é um lugar multitarefas, multitasking, né? Essa ONG teria como missão trabalhar no letramento digital, né? Que seria aí algo compatível com
a missão constitucional das emendas parlamentares, né? A grande questão é que, no caso do Wi-Fi, que essa ONG também está sendo investigada agora pela Polícia Civil, a suspeita é de não prestação de serviço. No caso da emenda do Mário Frias para letramento digital, também. Ou seja, recebeu o dinheiro e efetivamente nada aconteceu na ponta, né? Não, nenhum serviço foi prestado pela ONG. Essa é a suspeita, é o que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Espero que tenha dado para entender, porque sim, é confuso o mesmo caso. De todo modo, os negócios da Karina Gama, que é a dona da ONG e a dona da produtora do Dark Horse, do filme do Bolsonaro, agora estão sendo escrutinados pela Polícia Federal, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, ou seja, a polícia do governador Tarcísio de Freitas, e pelo Supremo Tribunal Federal. Viu? 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 Prestou atenção você? É confuso, mas é necessário e a gente vai continuar acompanhando o desenrolar dessas investigações. Dani, a gente volta a se falar, né? Volta. Acabei de checar aqui. Acabei de checar, eu acho. Acabei de confirmar que é informação. Muito bem, apurei. Tem também aqui outro vídeo de Dani Lima lá no TMC. Aliança com Trump ajuda ou atrapalha a direita no Brasil? Vamos ver. Estou aberto para a inusitada, posto que hoje é terça-feira, não a própria, né? A inusitada participação da inusitada Dani Lima conosco em pleno terça-feira. Bom dia, querida, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A própria também é inusitada, eu gostei, lógico. Achei o adjetivo legal. Gente, por conta do feriado, houve uma pequena mudança aí na escalação do meu próprio time, então estou chegando aqui, já no aquecimento, entendeu? Para agregar, somar, o que o professor mandar, a gente vai aí fazer. Dani, então é o seguinte, eu queria começar falando com você sobre alguns destaques que nós temos na nossa política, que também dizem respeito à política internacional. Eu queria falar com você sobre eleições, sobre uma possível interferência externa. Quando a gente fala de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras, a gente tem que ter cuidado, inclusive para a gente não cair em dois extremos, nem tratar tudo como uma teoria conspiratória, nem fingir que não há indícios, sinais políticos que são de fato relevantes. Então, nós tivemos o encontro de Flávio Bolsonaro com Trump, tivemos pressão para a classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, há possibilidade de sanções, há uma direita brasileira tentando se apoiar numa espécie de chancela internacional. Por outro lado, a gente tem a esquerda que pode usar esse discurso também como uma arma eleitoral, dizer que qualquer movimento externo é uma ameaça à soberania. A minha pergunta para você é, como é que a gente pode separar, a partir de agora, essas informações que chegam e que dão conta de uma relação política entre aliados, que tem ruídos, que tem conflitos, e, de fato, a gente entender se há uma tentativa, uma possibilidade de interferência externa nas eleições brasileiras deste ano? Joana, olha só, interferência externa são duas palavrinhas que têm um arco de interpretação muito amplo, tá? Se você pensar que o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, voltou batendo no peito, com a ideia de que todo mundo ia receber super bem a decretação de Comando Vermelho e PCC como instituições terroristas, organizações terroristas, não porque, né, tem qualquer tipo de afeição a essas duas grandes organizações criminosas, muito pelo contrário, mas porque cientes de que esse tipo de denominação pode ter influência e respingar, inclusive, no sistema financeiro nacional. Bom, dito isso, a coisa piorou, porque a ação seguinte do governo americano foi concluir a chamada investigação da seção 301. Obrigado, Maria! Que elencava ali uma série de fatores que... Carla, quanto foi o Pix? Só para eu ter uma ideia aqui, minha querida. Preciso da ajuda de vocês para entender direitinho quanto falta. Meu, ela se diverte com a vergonha do apresentador, né? Uma coisa meio doida. Gente, 133, não sei se teve uma redução aí maior da nossa meta. Tá faltando muita contribuição, gente. Vamos lá, quase 1000 pessoas aqui nos acompanhando. Vamos lá, queridos. Preciso da ajuda de vocês. Bora! E para os americanos podem levar a uma concorrência desleal entre produtos de outros países e os produtos norte-americanos e os produtos brasileiros, né? No fim, cara, estão sugerindo um novo tarifaço, excetuando uma série de produtos que são importantes para quem?
para eles, né? O Trump está amargando uma escalada inflacionária. Então, produtos que estão no café da manhã do americano, carne, café, frutas, esses estão fora, né? Fora do tarifaço. A Embraer, fora do tarifaço. Mas outras seções não escapariam. Tarifaço de 25%. Entre os motivos para esse tarifaço, o fato de que o nosso verdadeiro amorzinho do Brasil, a verdadeira namoradinha da nação, o PIX, representaria um risco às instituições financeiras americanas. Por quê? Porque o PIX é controlado pelo Banco Central, é público, não tem taxa, ou seja, não cobra de ninguém para poder fazer uma operação e, portanto, retira uma receita dos bancos. É uma notícia e tanto, porque quando a gente pensa em interferência internacional, a gente pode pensar desde algo muito direto, como o presidente dos Estados Unidos declarando ou fazendo campanha para o candidato A ou B, ou tomando medidas que influenciem o rumo Carla, do pensamento nacional sobre eventuais alianças ou a pertinência de eventuais alianças com os americanos. Me parece que, neste momento, é com este segundo caso que vamos ficar. Corre-se o risco da família Bolsonaro ter voltado jogando fogos de artifício para o céu e amargar aí pelo menos 2 semanas de muita ansiedade e expectativa, porque a decisão final sobre o tarifaço é do Trump depois de uma espécie de consulta pública que os americanos vão fazer. Isso deve levar ainda pelo menos 2 semanas. Daqui até lá, ranger de dentes e muita unha ruída no campo bolsonarista, porque a última vez que rolou um tarifaço foi um tiro no pé e tanto da família, Joana. Eu vou jogar uma pimenta aqui, viu, Joana Treptow e Dani Lima? Vou lembrar de 2. Primeiro, elogiar sua expressão, foi ótima, né? Arco de interpretações é uma expressão maravilhosa, porque, de fato, ele é vasto. E aí eu vou recuar em 10 anos, porque há 10 anos, em 2016, estourou aquele escândalo da influência da Rússia na eleição dos Estados Unidos. E aí a gente está falando de uma coisa muito mais séria, posto que era e foi, né, e vai que, né, um dia acontece de novo, subterrânea, totalmente subterrânea. E aí tem um outro ponto que eu queria colocar, Dani, para sua análise, que quando você cita o PIX, né, você mexe com a turma do corre. E lá atrás, em 2025, quando estourou o tarifaço, quando começou-se a se falar em PIX, de repente todo mundo daquele lado da arquibancada começou a silenciar, porque pensou assim, não, a gente está mexendo com o nosso eleitor e com a nossa eleitora, mexeu com o PIX, mexeu com o corre, e eles não podem mexer com o corre, né? Então, é isso que você falou, quase um ano depois, mais uma sessão de ranger de dentes dessa gente. Sim, porque o problema de ter o Donald Trump como aliado, ou de apresentar-se como aliado do Donald Trump, é que ele é um aliado meio imprevisível, né? É difícil dizer se ele faz bem ou faz mal. Sabe aquele relacionamento tóxico? Eu acho que é um pouco isso que se transformou a administração Donald Trump, né? Os ingleses estão tendo de se afastar, os europeus estão tendo de se afastar, os chineses travam esse tango com eles de igual para igual, se não um pouquinho acima, porque estão voando baixo, enfim. Não tem ali a percepção de que o Trump é um aliado confiável, né? Não é um aliado confiável. E veja, mesmo aqueles para os quais ele efetivamente se esforçou, né? Então, quando teve as eleições parlamentares na Argentina, ele disse, olha, se os argentinos não derem a vitória para o Milei, esse dinheiro que eu estou emprestando eu pego de volta, né? Deram, mas olha o que está acontecendo com a economia argentina. O Javier Milei voltou a ser destaque na The Economist, a Meca, né? A Bíblia global do jornalismo econômico, por estar levando a Argentina a uma situação inimaginável. E olha, estamos falando de Argentina, que quebra basicamente de 2 em 2 anos, né? Se alcançar um patamar descrito como inimaginável, né, infernal, pela Economist, numa economia como a Argentina, que já sobrevive aos solavancos, é impressionante. Então, a aliança com o Trump, ela tem esse componente de Kinder Ovo, entendeu? Você nunca sabe o que vai sair dali de dentro, né? Você nunca sabe exatamente qual vai ser o produto final daquele aceno. Vide Volodymyr Zelensky, né? Acho que a melhor representação talvez seja essa, né? O Trump se elege dizendo que acabaria com a guerra da Ucrânia em questão
de horas, né, e que o Biden era um fraco, a guerra está lá e o Zelensky foi expulso da Casa Branca num dos gestos mais hostis que a diplomacia já viu, em especial para um país que está sob agressão. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!